Oi pessoal, tá no ar mais um Pecuária e Prosa, o programa que conecta conhecimento, gente boa e as histórias que fazem o campo acontecer. Nesse episódio a gente vai falar sobre o futuro do agro, um futuro que passa pela comunicação, pelas pessoas e por tudo que vem mudando dentro e fora da porteira. E para essa conversa inspiradora, quem está com a gente mais uma vez é a Jennifer Oda, engenheira agrônoma e comunicadora do agro, que tem se tornado uma das vozes mais ativas quando o assunto é aproximar o campo das pessoas. Jennifer, que bom te ter aqui novamente, agora falando sobre esse assunto que é o agro que a gente enxerga aí para o futuro e como a gente vê a evolução dele. Que honra estar aqui novamente. Obrigada mesmo, Cássia. É isso aí, então vamos lá. Bom, o agro a gente sabe que mudou muito, né, nos últimos anos, vem aí se potencializando, fazendo uso das tecnologias para melhorar também, né, o manejo ali no dia a dia, fazendo uso também da genética, né, que é muito importante. E parece que está mudando cada vez mais rápido. Quando você pensa no futuro do setor, o que mais te anima? O que mais me anima é ver o agro ganhando alma, né? Eu falo, porque a tecnologia vem, mas é o amor pela terra que move tudo. Então, acredito que o agro agora está com essa tendência verde das pessoas quererem, seja em obras rurais ou urbanas, em tudo. Tá uma tendência mundial onde você quer enxergar essa leveza, esse ar puro. As pessoas, eu acredito que estão chegando num nível de estresse, onde é cíclico, né? Então, isso... Eu falo que a dor nos faz crescer. Então, acho que essas dores da cidade que vem ocorrendo faz a gente dar mais valor, né? O alimento na mesa, do ar puro, do ar fresco, esse movimento do corpo, o esporte conectado com os parques, né? E o mais próximo do campo nesse sentido de valorizar esses momentos de paz. E aí o agro ele nos ensina muito, né? Porque ele é natureza pura. Então, para mim o que mais anima ver é o agro ganhando essa alma. É isso aí. Então, ainda falando sobre isso, né? A gente fala muito sobre a tecnologia, mas o agro ele também é feito de pessoas, né? Como você vê esse equilíbrio entre as máquinas e o valor humano? Então, eu vejo assim, Cássia, que as máquinas, elas otimizam, né, os processos, os resultados, mas as pessoas, elas humanizam. Então, o equilíbrio está em lembrar que sem o ser humano não existe essa colheita. Isso é imprescindível, porque é onde nós estamos conectando. É por isso que eu falo que o meu maior propósito é ver o agro ganhando essa alma. E sobre a comunicação, que papel você acha que ela tem dentro dessa nova fase do agro? Então, a comunicação para mim, ela é essa semente que estava guardada, sabe? Ela é a nova semente do agro. Ele precisa dessa comunicação para acessar as pessoas. Crianças, principalmente, eu tenho um carinho muito especial, porque as crianças não discernem, né? Então, nosso papel como adulto é justamente orientá-las. E nada melhor que comunicando, ou seja, ela germina consciência, orgulho e verdade sobre o que alimenta o mundo. Então, para mim é isso, a comunicação é a nova semente do agro. E você tem um papel muito importante, né, como uma das figuras aí de liderança dentro desse setor, né? Mas é um papel também de muita responsabilidade, né? Como você vê essa responsabilidade? Sim, muita responsabilidade, e eu falo que eu gosto de responsabilidade. Eu acho que o ser humano não pode gostar de culpa, né? Mas agora você fazendo com amor, com missão, por mais obstáculo que a gente vai encontrar, para mim é um privilégio. Cada palavra poder gerar empatia, inspirar fé e abrir portas, né, para o agro. E essa conexão das pessoas com o mundo. É isso aí. Bom, e essa comunicação tem sido tão fortalecida e tão impactante que as pessoas da cidade estão falando mais, né, sobre o campo. E o campo está mais aberto também para mostrar o que ele faz ali no dia a dia. Você acha que essa ponte entre campo e cidade está ficando cada vez mais firme? Sem dúvida, eu vejo essa ponte ficando cada vez mais firme. A gente ir para todo lado, né? E como eu estou viajando muito, nos aeroportos as pessoas param, querem falar sobre. O agro é muito amplo, né? Então eu consigo, assim, nesse meu dia a dia, estar conectando o agro. Eu falo agro e negócios, né? Porque quando a gente fala assim, a gente consegue enxergar que está em tudo. Então, tanto o sertanejo, né? Que é das minhas origens lá, né? Goiás é um hub já do sertanejo, do agronegócio, o centro-oeste em si, né? E cada estado com a sua importância. Então eu vejo essa ponte muito firme de campo e cidade.
estão aprendendo a falar a mesma língua, é isso que é importante, que a gente sempre está esbarrando na comunicação, tá vendo? E dentro dela a verdade e a gratidão, né? Que é esse olhar que eu quero levar, da gente ser grato por tudo que a gente consegue usufruir nas cidades, que vem do campo, que vem dessa matéria amorfa lá, que é tudo da nossa origem, né? Que é da criação divina do mundo. Eu acredito muito nisso. É verdade. Bom, então ainda falando aí sobre o seu papel dentro dessa comunicação, né? Muita gente que te acompanha aí nas redes sociais, você tem um público muito jovem, né? Um público também formado muito por mulheres também. Que conselhos você daria para quem está começando a comunicar dentro do agro? O meu conselho, não só exatamente dentro do agro, como para a vida, né? Acredite no propósito, não só no lucro. Estude, honre suas raízes, plante o bem. O futuro, para mim, é de quem tem propósito, né? Porque a gente só consegue se sentir realizado servindo, né? E às vezes muito ao contrário do que a gente imagina, porque nesse automático da cidade a gente quer muito, eu quero para mim, a gente vê assim, né? As pessoas muito indo para dentro de si, eu acho que se desconecta. Quando a gente distancia da nossa essência, é aí que instala essas dores, né? E quando eu falo em dores não só humanas, como a das cidades, que a gente vem sentindo essa parte residual, né? Do aterro sanitário, de toda essa questão ambiental. Então é isso, o agro é sustentável? Mas quem sempre está participando dessa sustentabilidade? Os humanos. Então, novamente, temos gestão, temos a tecnologia, mas sempre quando a gente vai buscar, quem está entre isso tudo? Os seres humanos. Então, que a gente se volte a ser mais humano, né? Que nós somos esse elo, né, de conexão do campo, da cidade, a tecnologia e a nossa essência também, conectar. E isso eu não tenho dúvida que a gente, acreditando no propósito, o lucro vai ser muito maior, né? E nós vamos prosperar juntos e ser mais leves uns com os outros. Com certeza. Bom, e falando ainda então sobre o seu impacto aí dentro da comunicação, eu queria saber se tem algum relato que alguém trouxe para você na rede social que te marcou e que você pensou assim, eu tô fazendo certo, sabe? Eu tô caminhando do jeito correto e tô impactando as pessoas da forma que eu queria impactar. Teve algum relato que você pode trazer aqui pra gente? Sim, relatos tem vários, mas assim, eu particularmente vou falar um meu para não expor ninguém assim, mas dar um panorama. Isso que a gente, não sei se eu te comentei, mas esse ano foi um marco de 130 anos da história comercial Brasil e Japão. E eu sou neta de japonês, nascido, né? Eu sou Sansei e esse ano eu fui o rosto desse evento lá em Goiás, em Goiânia, exatamente, mas tem várias colônias japonesas. E uma coisa que me marcou muito, eu até conheci, ele é uma história familiar muito interessante, onde há alguns bons anos atrás, o pessoal chegou no Centro-Oeste, falou para algum presidente na época que ia fazer com aquelas terras baratas e tudo mais, comentou isso com os japoneses. E os japoneses falaram, olha, as terras não são ruins, tá faltando conhecimento. E como eles tinham esse conhecimento, isso foi compartilhado, o Japão financiou todo o agro, né? Tudo que nós temos de agro hoje, de pesquisa de solo, até hoje, né? Tudo foi muito impactado pelos japoneses e isso me orgulha muito, né? Por eu ter esse sangue japonês também e por eu ter vários parceiros de negócios, familiares que lutam pelo agro, né? Que estão diariamente aí. Então, isso é um orgulho. Então, uma coisa que me impactou muito foi saber e estar conseguindo conectar essa história, né? Cada vez mais. Foi lançado, inclusive, ontem eu assisti o filme aqui em São Paulo, de 16 a 23 está acontecendo esse filme, que é eu e meu avô, Nihonjin, que fala que é eu e meu avô japonês. Então, assim, todos os descendentes estão super conectados com a história, o Ministério da Cultura que lançou esse filme. E ele é muito interessante, lá conta essa chegada dos japoneses ao Brasil por Santos, que geralmente é o maior porto que acolhe. E dentro do filme também comenta que é esse impacto, né, da cultura japonesa chegando ao Brasil, trabalhando nos cafezais e tudo isso. Então, esse ano em si, a história que, por ter coincidência de ter sido esse marco de 130 anos, foi uma história que impactou muito, tanto a minha vida, quanto a do agro, né, e quanto essa honra também dessa história comercial do Japão com o Brasil, que pouca gente sabe. Eu rodo muito o Brasil e tenho perguntado, às vezes até entre japoneses, então, assim, mais uma vez a comunicação sendo uma porta para acessar as pessoas e honrar as raízes e as histórias, né? Que eu acho muito importante. Nossa, que relato bacana de saber, né? E dá pra gente ver, então,
o passado se conectando hoje com o futuro, né? E muito importante a gente falar disso, já que a gente está abordando aqui justamente como a gente vê a pecuária no futuro, né? Então, muito obrigada por essa história que você trouxe aqui pra gente, muito obrigada pela sua participação e por essa experiência, por essa visão que você trouxe, né? Como mulher e como liderança feminina dentro do agronegócio. Obrigada eu pela oportunidade, eu sou muito honrada, né? Tanto como mulher, como ser humano, de estar podendo comunicar, e eu fico muito grata mesmo, espero estar contribuindo para o mundo, né? E como você falou, como eu vou enxergar isso lá na frente, então eu espero, não preciso colher exatamente em vida, né? Mas a gente quer deixar esse legado, quer deixar essa leveza e entender que a gente fazendo com propósito e amando os processos, tudo fica mais leve, né? Então isso não é só no agro, eu quero deixar esse recado para a vida, né? Que a vida é muito boa, né? E é toda oportunidade que nos é dada por Deus, e para a gente conseguir enxergar todo esse processo do campo, da natureza, essa química toda que ocorre todos os dias, né? E a gente ser grato, eu acho que isso é o que a gente leva. Muito obrigada, Jennifer. E a você que acompanhou de casa, o meu muito obrigada também pela companhia. É sempre importante ressaltar que aqui o campo tem voz, tem espaço e tem propósito. Esse foi mais um Pecuária e Prosa e eu espero que você tenha aproveitado bastante o nosso bate-papo. A gente se vê na próxima edição.